pessoal, não é do escritório. Pronto. Bom, prezados, são 19h45, nós estávamos com uma reunião geral marcada para 19h30, demos aí 15 minutos de margem para iniciar a reunião, e estamos iniciando uma reunião que não é uma assembleia, é uma reunião virtual informal da Associação Bona Vita. Com a palavra aí o presidente para dar início à reunião. Obrigado. Uma saudação a todos, né? Tanto do escritório quanto associados que estão participando conosco. E eu francamente, um pouco decepcionado no início da reunião, não por a gente que está aqui, mas por tantas pessoas que poderiam e deveriam estar, principalmente pelas cobranças, né, feitas lá no nosso grupo de WhatsApp. E, independente de cobrança ou não, acho que é um direito de todos nós termos acesso às informações e também nossa obrigação de participar e colaborar, né? Não apenas criticar, jogar pedra ou fazer previsões futurísticas, né? Mas estamos aqui, agradeço aí a participação do Dr. Rafael e de todo o seu escritório aí, do Maurício, da Juliane. Eu vejo aqui como membro da diretoria o Everton está participando, né? Nós temos como associado, acho que a Jaqueline, e temos também o Antônio Carlos, isso? Então, agradecer a quem está presente, a gente vai deixar gravada essa reunião e vamos tentar ser bem sucintos e breves no que a gente tem para tratar, porque, na verdade, é bem objetivo realmente. Nós jogamos aí uma nota de esclarecimento no grupo por conta justamente de vários questionamentos e várias indagações que estavam sendo realizadas em relação à prestação de contas, em relação à saída por distrato e a saída da associação também, como poderia ser realizado, e outros assuntos gerais, né? Então, nós fizemos uma reunião semana passada da diretoria, juntamente com o escritório, deliberamos sobre vários assuntos, entendemos que alguns assuntos devem e serão tratados na Assembleia, que ocorrerá agora no mês de julho, com data a ser marcada, e a partir daí a gente marcou essa reunião como uma prévia para, como amigos e associados e vizinhos, a gente poder conversar a respeito, né? A Juliane me passou, eu pedi para ela fazer uma pauta, mas se o doutor Rafael tiver essa pauta em mão e quiser conduzir, fica à vontade, ou o Maurício, ou a própria Juliane, por favor, e eu vou participar como todos aqui estão participando, tá bom? Obrigado. Tá. Juliane? Vou tentar compartilhar aqui, só um momento. Conseguem visualizar? Abrindo. Sim. Uhum. As nossas pautas, então, da reunião de hoje, né? Nós vamos fazer a atualização das demandas jurídicas da associação, passar algumas informações, né, sobre o status financeiro da associação, também tratar sobre o assunto que virá a ser discutido futuramente em assembleia, que seria uma flexibilização de pagamento de parcelas para pedido de desligamento por motivo de distrato, e também sobre a questão de mídias sociais, né, para a associação, para maior visibilidade e captação de novos associados. Então, passando para a nossa primeira pauta, né, atualização das demandas jurídicas, eu passo a palavra aqui aos nossos assessores, né, vou passar aqui, para atualização dos processos. Tá. Só chamando a atenção um detalhe, que na parte financeira não é uma prestação de contas, porque a prestação de contas tem que ser em assembleia, e na parte de informações sobre eventual anistia ou isenção parcial
para desistente da associação por distrato, nós não podemos deliberar nada, porque isso não é uma assembleia. Vão ser só abordados os tópicos, pensados alternativas para, na assembleia, fazer as deliberações, tá? Então, isso aqui é uma reunião, não é deliberativa. Nós não podemos concluir nada nessa reunião. Maurício, com a palavra. Perfeito. Obrigado, Juliane. Obrigado, doutor Rafael, pelos acréscimos. Então, nós temos 2 ações judiciais em andamento da associação. Então, nós temos a ação anulatória das convenções de 2019 e 2021. Então, tivemos uma discussão sobre a gratuidade da justiça e as custas iniciais desse processo, então, foram pagas. Tinha um pedido para uma tutela, um pedido liminar, para que não fossem utilizadas essas convenções que nós estamos discutindo, tá? E essa liminar ela foi negada, então nós fizemos um recurso para o tribunal. Tá? O tribunal ele decidiu agora no dia 16 por negar o provimento ao recurso, só que ele entendeu errado o pedido. Tá? Nós estávamos pedindo a liminar para não usar as convenções e também pedimos para que na matrícula do imóvel se averbasse a existência da ação, e o tribunal julgou como se nós estivéssemos pedindo essa averbação. Tá? Então, vai caber ainda um recurso para o tribunal esclarecer, ele não apreciou essa liminar que nós pedimos. Tá? E no processo de primeiro grau, a Gramado Parques ela foi citada. Tá? Eles têm até o dia 31 de maio agora para apresentar a defesa. Tá? Essa é a situação da ação anulatória das convenções. E o outro processo que nós temos é a inibitória do uso da cláusula mandato e os votos das unidades de estoque. Tá? Tem que passar a tela. Não, está do lado ali. Ok. Elas estão lado a lado. Ok. Aí a da direita, que é a inibitória, também teve discussão de gratuidade, ela foi negada, as custas foram pagas. A gratuidade foi negada e nós fizemos o recurso para contestar essa gratuidade ainda, né? Aí o tribunal está nos requerendo mais documentos para comprovar que a associação não pode arcar com as custas do processo. Tá? Então nós temos o prazo até o dia 24 para juntar esses documentos. As ações judiciais são essas. Certo. Pode falar aqui? Claro. Está aberto? Para dúvidas, à disposição. Okay. Bom, no seu ponto de vista, doutor, essa confusão que houve aí nesse primeiro processo, que é a anulatória da convenção, ela se deu por quê? Por algum erro nosso na apresentação ou falha literal deles em ver e estudar o que foi mandado para eles? Não, falha literal do tribunal. Eu até fui conferir novamente o nosso recurso e já na apresentação, a gente chama a primeira folha ali de peça de interposição, que é a capa do recurso, né? Já na capa, a gente já está indicando para eles que nós estamos recorrendo da liminar e não do pedido de averbação da existência da ação. Ok. Sim. O segundo, qual a diferença do primeiro processo para o segundo? Me desculpa, só para me deixar mais esclarecido, assim, de repente, algum outro associado depois vendo também pode ter alguma dúvida, né? A diferença de um processo para o outro. Claro. Por que dois? Por que não um só, de um pacote? Tá. São como é que eu vou dizer? São questões bem distintas, tá? Uma é para que não seja utilizada as convenções que alteraram a convenção original, né? Então, no momento da venda, teve a convenção original de 2016, ela foi alterada em 2019 e depois foi alterada em 2021, né? Então, essa é uma ação anulatória. Tá? Então, nós estamos anulando ato jurídico, né, que é os documentos, esses documentos que alteraram. E o outro processo é uma inibitória, é uma ação de não fazer, né, obrigar
a não utilizar a cláusula mandato, que é aquela cláusula que consta nos contratos de vocês, que permite que a incorporadora vote pelos ausentes nas assembleias, e também para que não utilize as unidades de estoque, que são as frações que a incorporadora não vendeu, tá? Tanto a cláusula mandato quanto as unidades de estoque, elas por si só, a sua natureza, ela não é errada, ela não é ilícita. Então, nós estamos discutindo a abusividade dessas utilizações. Então, a incorporadora de má-fé, ela se enriquece usando essas artimanhas para aprovar suas próprias contas, por exemplo. Então, são duas questões distintas. Ok. Obrigado. Imagina. E abrir para as demais pessoas que estão participando também, né? Se quiserem. Nós temos mais quantos associados participando? Nós estamos em 11 pessoas. Uhum. Antônio Carlos, contador, contabilidade. Gustavo. Uhum. Gustavo, isso. Eu tenho uma pergunta aí, qual é o próximo passo nosso do escritório aí a respeito dessas duas ações aí? Tá. O primeiro da anulatório das convenções, tá? No recurso do tribunal, aquele que nós temos que o tribunal não entendeu, nós temos mais um recurso que é para que o próprio tribunal reveja a decisão deles, né? Então, a gente pega o nosso recurso, praticamente desenha para o tribunal, nós pedimos A e vocês julgaram B. Né? Então, o próximo passo vai ser esse, lá. No primeiro grau, nós precisamos aguardar a Gramado Parques dar a resposta dela, para que nós possamos contrapor a resposta dela, é uma chamada réplica. Então, nós apresentamos o nosso pedido inicial, a Gramado Parques faz a defesa dela, e aí nós chegamos e dissemos, não, a tua defesa não procede por isso, isso e aquilo. Maurício, houve o tipo de um engano no caso do juiz lá, entender uma coisa e nós estamos pedindo outra, é isso? Não sei se... Isso. Nós fizemos 2 pedidos para o juiz, que aí foram negados, e aí nós recorremos e o tribunal julgou um e nós pedimos outro. Sim, agora vocês vão tentar fazer com que eles entendam o que nós estamos pedindo. Isso. Perfeito. Tá, e no outro processo, estamos discutindo a gratuidade, que é para que a associação não precise pagar as custas do processo, né? A associação, indicando que a associação não tem condições de estar custeando custas processuais. E um deles nós já pagamos, né? O primeiro. Isso. E esse ainda... Foi quanto? Foi quanto o valor? Você recorda? Né? Ou a Juliane tem em mãos, talvez? Olha, eu acho que é uns R$200, mas eu posso confirmar aqui. Tá ok. Não, tudo bem. Curiosidade mesmo. Não, esse é custo inicial. Desculpa, eu tô com a mão levantada aqui, que eu tenho algumas dúvidas também que está me preocupando. E que tem a ver com a fração ideal do terreno que foi surrupiada daqueles que compraram em 2019, até final de 2019, e que essa fração foi diminuída em função que até foi... foi amplamente discutido, né, isso daí também. Eu sei que é amplamente discutido, mas é algo assim que preocupa, né? Os caras vão meter na mão e eu não sei como é. Ô, Luiz, eu quero dizer assim, que nós realmente discutimos, porque foi algo muito sério, isso daí foi seríssimo. Muito visível, né? Uhum. Mas isso aí está no primeiro processo, salvo engano. Está no primeiro processo, tá. Eu não sei se isso repercute em indenização ou não, se isso vai ter alguma coisa que possa repercutir na indenização da Gramado Parques, fazer com que as pessoas que compraram e tiveram surrupiado esses terrenos, essa parte ideal do terreno, né?
em função das construções que eles fizeram. E a outra situação é a questão ambiental, né, que repercute em cima de todos os outros, por decisões que a própria Gramado Parque pode tomar, né, em relação à questão ambiental, né, de ferir a questão do meio ambiente, e isso repercutir em todos os cotistas, né, ali dentro. Então, isso é preocupante também. Então, isso me deixa muito preocupado. Os caras são muito sacana. Gente, só para tocar nesses pontos, estão me ouvindo, né? Sim. Eu tive um probleminha tecnológico aqui, eu tô meio atrapalhadinho. Só para tocar nos pontos assim, ó. A anulação da convenção, tá? A incorporação imobiliária a gente não vai conseguir mudar, porque está consolidada, tá? Então, não vai conseguir voltar de 583 unidades, voltar para 445 como era antes. Sim, até porque nós exato. temos associados também que são da fase nova. Então, não faz nenhum outro sentido. A questão da área de preservação permanente é uma obrigação legal, tá? Mas ela não existia quando muitos compraram. Então, ela virou um ônus ambiental depois da compra. Dessas duas questões, tanto a mudança do tamanho do empreendimento, quanto a questão da APP, então, essas duas questões são tratadas em ações individuais e não em ações coletivas. A associação ela não visa direitos individuais, ela visa direitos coletivos. Pode haver uma decisão de associação tratar de questões individuais homogêneas? Pode, mas não foi combinado isso no início. Tá? Então, quem quiser ver-se reparado pela mudança no projeto, quem quiser ver-se reparado pelo dano da APP, isso é uma ação privada e não ação coletiva. A ação coletiva, que é um direito homogêneo de todos, é a anulação da convenção, porque na convenção foram inseridos restrições a direitos de vocês, foram inseridos direitos a eles, foram inseridos a proibição da locação por fora do pool, entre outras questões que não tinham na Convenção de 2016 e foram alteradas em 2019. É esta alteração da Convenção que nós estamos discutindo judicialmente, tá? Não é a alteração do projeto. E nem direitos indenizatórios por conta da alteração do projeto. Não entendido, até porque tem a questão da sucumbência, né? Porque aí quem tem que... A nossa associação teria que assumir a sucumbência dos todos os associados. Seria inviável isso, né? Se caso perde a ação, eu entendo isso. Tá. E, então, quem já tem alguns de vocês que já tem ação indenizatória, tá? Individual, para ver-se indenizado pela mudança do projeto. Né? E alguns têm contratado, inclusive, com o nosso escritório, mas não é obrigatório, a ação individual para compensação dos danos. Em outros empreendimentos já tem sentença transitada em julgado, dando aos adquirentes o direito à compensação pela mudança no projeto. Tá? Mas isso é uma questão individual. Fala, Mozart. Então, é prudente, no seu ponto de vista, no ponto de vista do escritório, seria porque eu quero entrar com essa ação também, é uma das que eu aguardo, assim como o Luiz Fernando, quer dizer, eu adquiri em 2017, e é interessante, ou pode correr paralelo, eu já posso entrar com essa ação indenizatória individual, ou seria interessante esperar que as outras convenções caíssem, fossem anuladas, e em sequência já entrar com o processo, ou não? É indistinto isso daí. São questões dissociadas, tá? A ação indenizatória que visa compensação, né, de devolução de parte dos valores pagos e, eventualmente, até uma indenização complementar por conta da alteração ilegal da incorporação, tá? O judiciário já deu ok. A alteração na incorporação foi ilegal. Tá? Nós já temos sentenças transitadas em julgados dizendo que a alteração foi ilegal. Também já temos sentença transitada em julgado dizendo que houve enriquecimento ilícito da construtora, tá? Por conta das alterações ilegais. Então, já temos jurisprudência dizendo que houve o ilícito
e que houve também um enriquecimento sem causa, ilícito da construtora. Ótimo. Então, quem quiser ajuizar suas ações, pode ajuizar, e independente dessas questões, porque, veja, a ação individual ela não pretende alterar a convenção de condomínio, isso está no coletivo. Ela pretende ver-se indenizado porque a sua área é uma e virou outra, né? Então, são duas questões distintas. Ok. Juliane, por favor, amanhã já verifico que você precisa de mim. Vamos acelerar, então, isso daí, por favor. Da minha parte, eu quero fazer. O Antônio levantou a mão e depois o Everton. Por favor, Antônio. Você tem algum processo de alguém que já foi beneficiado com isso aí no Bona? No Bona, não. No Gramado Termas, sim. Mas você está cuidando de algum processo do Bona? Sim, mas só de rescisão de contrato, nenhum indenizatório. Nenhum indenizatório. Tá bom, obrigado. De nada. Mas em casos análogos, né, porque as alterações foram iguais em todos os empreendimentos, em casos análogos se busca a questão da indenização que já teve no Termas. Fala, Everton. Depois do Mostra, depois que a Juliana entrar em contato com o Mostra, pode ligar para mim também. E uma coisa assim que eu queria deixar esclarecida, tanto para mim como para o resto do pessoal, nós que somos da associação, a gente tem por exemplo, o escritório cobra lá, sei lá, 20%, 25%, e nós associados, quanto que o escritório cobra numa causa dessa? A gente tem alguma vantagem ou não? Na realidade, não tem nada instituído. Na outra, a gente, nas ações indenizatórias, a gente cobra 1.500 iniciais e depois um percentual sobre o valor da causa. E na ação do BV, a gente fez uma combinação para dar um benefício aos associados e até para trazer também mais associados, foi o que pediram para nós, que houvesse um benefício. Se não me engano, a gente reduziu o inicial de 1.500 para 500, para poder os associados, quem é não associado pagaria 1.500 inicial e quem é associado pagaria 500. Não, isso aí se ficasse, como não tem nenhuma ação do Bonavita ainda, né, poderia deixar estipulado assim, tipo, essa aí seria uma boa e nós traríamos mais gente para o nosso lado, né, para lutar junto com a gente. Eu só gostaria de pedir licença que nós não estamos aqui numa reunião para tratar de ações individuais, tá? E até fica... Quem quiser não, só que só surgiu o assunto, a gente nem sabia. Entendi. Mas pode ter, viu, presidente Moura, pode ter um benefício que nós fizemos lá no BV, porque o BV é uma associação muito incipiente, com poucos associados, e eles pediram, então, uma negociação diferenciada de honorários iniciais. Nós fizemos isso no BV, podemos estender para o Bona, tá? Ok. Tá, podemos seguir a reunião. Obrigado, doutor. De nada, Everton. O Luiz Fernando levantou a mão, por favor, Luiz Fernando. Desculpa, mas eu acho que eu fiquei com a mão levantada sem querer, mas assim, ó, é importante, eu acho que toda essa questão aí mesmo, quer dizer, nós não estamos discutindo as ações individuais, estamos discutindo aqui as coletivas, né? Então, é importante que a gente tenha clareza disso. Qual é? Porque eu vejo ali as discussões no grupo e me parece que as pessoas não conseguem compreender isso. Eu acho que a gente tem que compreender essas questões porque é fundamental até para a gente tomar decisões, né? E decisões importantes que são tomadas aqui. E eu tenho um fato ali que me incomoda também, que não sei se aí seria na coletiva ou na individual, que eu gostaria que a gente começasse a pensar se isso está dentro do pacote, né? E também teve alterações assim na questão do Bonavita, que passou a ser hotel, né? E antes era spa, tal, aquela coisa toda. Aquilo ali, não sei como é que está dentro dessa mudança da convenção, né? É isso? Na verdade, não se pensou no Bonavita a discussão sobre o termo resort, né? Foi tirado do empreendimento na Assembleia de Instalação, tá? No Bonavita não se pensou nisso, no BV se falou nisso, tem uma ação do BV sobre isso, mas no Bona não se discutiu isso. Nas ações individuais se discute isso, né? Mas o retorno, porque o que acontece, Luiz Fernando?
para você usar o termo resort pelo Ministério do Turismo, tá? Para você usar o termo resort, você tem um resort de 4 estrelas ou um resort de 5 estrelas. E para ter esse termo resort, precisa cumprir determinados requisitos. Exemplo, ter uma piscina de determinado tamanho, tantas amenidades, restaurante com cozinha internacional. Nos 5 estrelas tem que ter 2 restaurantes com cozinha internacional. Então, existem critérios, tá? E não há como fazer esses critérios no Bona, porque ele não cumpre os requisitos para um resort. Resultado, não adianta a associação dizer eu quero que cumpra, porque vai ter que mexer no empreendimento. É uma ação muito pesada. Mas, nas individuais, se está pretendendo, então, uma compensação pela perda desse status, né? É isso que eu queria entender, porque, na realidade, não, é isso que eu quero entender. Então, cabe uma ação indenizatória por questão da lei do consumidor. Quer dizer, eu comprei um tipo de empreendimento e estão me entregando outro. Quer dizer, fui enganado, né? Exato. Tá bom. Exato. Eu só queria entender isso. Eu acho que está importante assim, esse esclarecimento. Joia. Mais alguma pergunta relacionado aos processos, por gentileza? Senão a gente avança, né, na conversa. Vamos avançar. Podemos, né? Tá, então só complementando, então, Mozart, respondendo a pergunta que tinha feito sobre certo. o valor das custas pagas na premiação. Sim. Ok. R$298, tá? Tá joia. Às vezes é um valor pequeno, irrisório, né? Até para fazer o processo andar e... Sim. É que essa ação ela não tem conteúdo econômico, né? Tanto a inibitória quanto a anulação da convenção não tem conteúdo econômico. Uma ação sem conteúdo econômico, as custas são baratas, né? Ok. Quando a ação tem conteúdo econômico, as custas são compatíveis com o conteúdo econômico da ação. Ok. E existe alguma forma, só para encerrar, então, que eu lembrei disso, existe alguma forma de dar celeridade a esse processo? Ou não? Estamos à revelia no sentido... a gente tem que aguardar, é o tempo da justiça, da análise dos processos, etc, etc. Exato. E não adianta nem mudar de país, nem de justiça, que a justiça é demorada em todo mundo. Ok. Porque eu tive um comentário de um associado em 1 ou 2 grupos falando que estava demorando o processo, que o processo, pelo que ele via, que ele entendia, os processos iam cair, ia se perder, não ia dar em nada, e etc, etc, e que a gente estava lutando em vão e que era desnecessário até quase ter o processo, que ele queria, inclusive, assumir o processo. Ele queria, inclusive, assumir a frente dos processos, etc. Eu falei, rapaz, ou a gente é realmente totalmente leigo, eu estou com 45 anos, ou eu sou um completo administrador de formação, mas sempre lidando e síndico, eu sempre lidei dentro da área de direito com advogados, entendendo, vendo os processos. Ou eu sou um completo ignorante, tudo mudou, e o escritório é um completo caldeirão de incompetentes, e o cara tá certo, ou é o contrário, não sei. Moza, eu até te digo assim, ajuizar uma ação com razão, tá, e com conhecimento e com otimismo já tem dificuldades, né? Agora, se você trocar um advogado otimista, competente, por um pessimista, você já começou perdendo, né? Então, se o cidadão acha que as nossas ações não vão dar certo, então não sei por que ele quer assumir as ações. Também fiquei na dúvida. Se quer assumir a ação para fazer desistir a ação, tem que ver de que lado que ele está. Se ele está do lado da associação ou do lado da incorporadora, né? Que inclusive eu contava que ele estivesse participando aqui, porque eu queria ver a manifestação dele e ele dizer de forma clara aonde estão nossos erros. Ele foi claro comigo. A associação está sendo conduzida de forma errada. Eu falei, por favor, eu gosto muito de ouvir a opinião, principalmente contrárias à minha, e quero ouvir de você aonde e como nós podemos acertar.
o que você faria diferente? Eu tenho 10 dias que eu estou aguardando a resposta dele, inclusive aguardando ele na reunião, e estou vendo aqui, infelizmente, não está aqui. Mas ele vai ver a gravação, ele sabe que eu estou falando dele, e estou disponível, inclusive, aguardando essa resposta dele para mim. Até deixo consignado aqui na reunião, né, a manifestação sua e do Gustavo, né, lá no grupo, inclusive o Gustavo colocou, quer dizer, a gente está aqui disposto, disponível para responder, para conversar, para debater, e só tem meia dúzia aqui de associados, né? Então, realmente, a gente tem que trabalhar em nome de vocês todos, independente de participação ou não, mas sempre é bom que participem, que interajam, né, com as reuniões, né? Bom, vamos adiante, então, Juliane. Vamos. Agora a gente vai fazer a questão dos informes financeiros, né? Mas a título de informação mais geral, assim, né? Dos dados que a gente tem, a posição atual. Vou tentar compartilhar aqui novamente, só. Por favor. Então, na pauta de informações sobre o financeiro da associação, dando aqui de forma mais geral, hoje a associação ela tem 42 associados ativos, né, e 3 pedidos de desligamento que se encontram aí em andamento, tá? As despesas fixas mensais da associação, elas estão girando em torno de 2.406,25, né? Isso, despesas fixas, porque a gente eventualmente pode ter alguma... A gente tem a questão de taxas de boleto, né? Manutenção de banco, que aí não entram aqui. Dentro dessas despesas fixas, está ali a assessoria administrativa, né? Que é a parte da empresa Equitá, que faz a questão de boletos financeiros, né, e cadastro de associados e essa parte administrativa. A assessoria jurídica, né, que é prestada pelo escritório Paiva Nunes e Filter, então, com valor de 1.501,40. E esse valor ali de abertura da associação é um valor que foi lá no início, foi disponibilizado, que foi a questão justamente para o passo a passo da abertura da associação. E ele foram 10 parcelas de 453,55. E se eu não estou enganada, esse valor termina em agosto desse ano, né? Hoje a gente tem um valor de inadimplentes de R$ 6.080, né, de pessoas que estão com parcelas aí da contribuição em atraso. E a gente tem um saldo em conta, né, positivo de 10.131,58. Né? Esse é o nosso status atual aí da associação. Não sei se alguém tem alguma pergunta específica sobre esses dados. O Everton levantou a mão lá. Eu tenho uma pergunta, Juliane. O escritório entra em contato com esse pessoal, assim, tipo, sei lá, a pessoa está com duas prestações atrasadas, 3, de repente ela pode até com a caixa de e-mail dela cheia, coisa e tal, e não está chegando para ela, o escritório manda um WhatsApp para ela, avisando, não sei se chegou, não sei se esqueceu. Sim, a gente faz a cobrança, geralmente é via e-mail, tá? E agora a gente, com a questão da implementação do sistema novo que a gente passou ali ao longo desses meses, a gente vai disparar também o e-mail automático do sistema. E a gente pode também ver alguma outra forma aí de tentar um contato mais próximo, né, para tentar renegociar aí com essas pessoas. Sim. Que estão em atraso. Que às vezes pode se extraviar um e-mail aí. Eu mesmo agora, quando chegou para mim, eu paguei acho que até agosto, se não me engano. Já não tem perigo de esquecer. Sim. Aí, de repente, alguém pode se extraviar, não chegar, ou não, sei lá. O sistema novo ele vai fazer um disparo com 10 dias de antecedência e 5 dias de antecedência. Vai fazer 2 disparos de e-mail, né, lembrando do vencimento, né? E a gente e também nós, com essa folga que a gente vai ter do sistema novo, a gente vai conseguir também um pouco mais de proatividade, né? De o pessoal conseguir ligar quando está muito crítico a inadimplência, tá? Mas faz parte
dos serviços administrativos, financeiros, esse trabalho, Everton. Perfeito, perfeito. Obrigado. É interessante a gente ter depois na diretoria, até o próprio conselho, dar uma verificada na lista dessa inadimplência, né? Às vezes até a própria diretoria pode ajudar, não sei se é um número muito pulverizado, mas fazer um contato, entender da dificuldade da pessoa, se é uma dificuldade financeira, se é uma má vontade, ou se é, por exemplo, a gente tem o caso de algumas pessoas que estão solicitando desligamento, que possivelmente pararam de pagar, aguardando alguma manifestação, ou a nossa manifestação, né? Então, é interessante a gente fazer essa leitura, Juliane, depois, por favor, para a diretoria, tá bom? Tá, tranquilo. Eu vou pedir para o financeiro mandar especificadinho ali para vocês esse relatório, para a gente fazer aí um contato. De repente tem até alguém que deva estar descontente por falta dessa live explicando como está o andamento das ações, né? Pode ter alguém descontente achando que não vai dar em nada, que nem esse rapaz aí que eu vi que estava discutindo com o Mosler ali, e aí incentiva outras pessoas a não brigar com a gente, né? Não vou lutar junto com eles, vou deixar de pagar. E essa live aí vai esclarecer como é que está o andamento para ver que a justiça é lenta mesmo e que o pessoal está trabalhando, né? É interessante também que a gente possa realmente ter esse contato mais próximo, é muito bom aí o novo sistema e tal, funcionando, né? E gostaria de só deixar claro também, que a gente inclusive já discutiu disso, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também a respeito, né? Por exemplo, a gente pensa assim, mas o saldo está positivo, ou seja, a associação está dando lucro. Não, a associação não foi feita e não existe para dar lucro. Ninguém faz uso desse dinheiro para si próprio aqui. A gente faz os pagamentos de terceiros. Agora, a gente tem um fundo, está tendo um fundo para eventuais despesas, inclusive processuais. Eu acredito assim, né? Contratação também de outros serviços. Eu gostaria de ouvir aí da parte do escritório o que pensa a respeito, ou se está ok. Está mudo o seu microfone, doutor. Fechado o microfone. Tá, antes de concluir isso, para a gente não perder uma linha de raciocínio, a Jaqueline está com a mão levantada faz um tempinho. Por favor, Jaqueline. Boa noite. Eu sou uma das pessoas que pediu desligamento. Fiquei 2 meses na inadimplente, não tinha recebido, tinha solicitado, tinha feito um requerimento, não tive resposta, então deixei esses 2 meses em aberto, até para ver se tinha uma resposta do que eu tinha pedido, e por não obter, aí eu vi a notificação da reunião, aí eu falei, não, eu vou acertar para eu poder falar também na reunião. Então, eu entrei em contato com o financeiro para saber, né, pedi os boletos, porque eu não tinha, esses 2 meses que eu estava em atraso, ela até falou que tinha um terceiro mês, eu falei assim, não, esse eu paguei. Eu mandei o comprovante para ela que eu tinha pago, que não estava constando que eu tinha pago, eu tinha um comprovante, mandei comprovante que eu tinha pago, acertei os 2 meses, e assim, eu fiquei muito chateada, porque assim, eu fiquei inadimplente justamente por conta dessa falta de retorno que eu não estava tendo. Então, por isso que hoje eu não poderia estar aqui, eu tinha outro compromisso, mas eu vim justamente para ver o que iria ser tratado na reunião, já que eu estava usando os meios de comunicação do e-mail e não estava tendo retorno. E o boleto, eu não tinha recebido esses últimos boletos, achando que era por conta que eu pedi requerimento, e falaram que tinham encaminhado para a diretoria, que estava em andamento, estava vendo o que ia acontecer, e como eu não tive resposta, entendeu? Uhum. Quanto à questão da administrativa de recebimento de boleto, a gente não vai conseguir elucidar isso agora, até ficaria bem complicada a reunião, esse assunto particular, tá? Mas a questão, inclusive hoje, né, se está se preparando algo para a Assembleia, em sensibilização aos que querem sair da associação por distrato, está se pensando algo diferente, porque se tem aí a lógica de cumprimento do estatuto. Então, a regra geral é cumprir o estatuto.
mas hoje vai ser pensado algo sensibilizado para isso, tá, Jaqueline? Mais adiante na reunião a gente vai tratar desse assunto. E obrigado pela tua presença e manifestação. Moser, voltando um pouquinho ali o ponto do saldo, né? Nós temos uma bandeira a levantar, possivelmente, que seja a bandeira da DRE, da discussão do pool e da discussão de como são tratados, né, as despesas de marketing, quem são os funcionários que são funcionários da SCP, que trata do pool, se são os mesmos funcionários do condomínio, por que aquela tributação é feita daquele jeito, se as unidades da construtora estão ou não dentro do pool. Tem uma caixa preta a ser aberta, e quando você fala em SCP, né, você tem o direito a uma prestação de contas do sócio oculto para com o sócio ostensivo. Quem são os sócios ocultos? Os sócios ocultos, os poolistas, né? Os cotistas que têm frações lá no pool. Quem é o sócio ostensivo é a empresa administradora. Então, possivelmente, a gente vai ter logo na sequência uma ação muito importante que é para discutir o resultado do pool e a prestação de contas do pool. E para essa ação vai ser interessante ter um profissional contábil, um auditor, para fazer levantamentos e levantamento de dados sobre os valores, né, do pool. Você tem que ter um caixa para isso. Então, é muito importante você ter um caixa, né? É muito importante você ter um caixa para isso. E também, dentro das opções que a gente tinha lá atrás, que é contratar um contador mensal, né, e ter um custo mensal, ou contratar um contador por demanda para uma vez por ano prestar as declarações e eventualmente pagar uma multa, o que é uma opção da diretoria, e a diretoria optou pelo segundo. Hoje nós temos um caixa para pagar as multinhas que se tem pelo atraso das declarações, onde, com todo respeito aos escritórios contábeis, se economizou, porque a associação é uma entidade sem fins lucrativos. Então, não se sonegou imposto, né? Não se omitiu nota fiscal, não se fraudou livro caixa, não tem nada. É uma entidade sem fins lucrativos que vai prestar as declarações do ano e vai pagar uma multinha pelo atraso da declaração não feita no prazo certo, né? Isso é uma opção. E o fisco, inclusive, dá essa opção. Se você declarar hoje, beleza. Se declarar depois, vai pagar uma multinha. Beleza, quanto é que a multa é tanto? Tô dentro, pago, né? Que seria mais econômico do que uma opção de contratação mensal, tá? Inclusive, para pagar essas multas, nós temos, até eu vou dar a palavra na sequência para o contador Gustavo, nós temos, inclusive, um caixinha para isso agora, que é um caixa bom, que é R$10.000. Então, são opções administrativas que se faz, né, para se poder gerir um caixa de uma entidade e tomar as decisões conforme vai ocorrendo. Gustavo, com a palavra. Boa noite, pessoal, tudo bem? Não sei se estão me escutando bem. Perfeitamente. Tranquilo. Então, na verdade, a parte contábil ali, a gente já tinha conversado, tranquilo, né? É uma opção da diretoria, a gente concorda, né? Sabe que tem a parte fiscal, que acho que é a mais importante manter em dia, e aí se tem essa obrigatoriedade de algumas declarações anuais, né? E pode se acumular e fazer, né? E aí paga-se a multa e obviamente se economiza mesmo, né? Isso sem dúvidas é bastante válido. Minha questionamento até é como cotista, né? Em relação à associação, né? A contratação de um escritório da Equitar, né? Para fazer a gestão administrativa do negócio. E essa gestão administrativa, para mim, em pagar R$450 se torna caro, porque ela não foi feita. Apresentar alguns dados ali assim, super. É como pegar um DRE do Bonavita, que a gente não tem informação, é a mesma coisa que foi apresentada agora, a gente não tem informação. Pagamos o Equitar tanto, o escritório tanto e outro tanto, mas quanto foi os outros gastos, né? Poderia-se ter mais caixa? Poderia, talvez, né? Ou não. Mas, da mesma forma, o que fica é como fazer para prestar essas contas mensais, porque quando a gente viu no contrato lá de contratação, deveria ter essa prestação de contas mensal. E eu acho que existe aí uma briga, e não é algo meu, é algo que eu percebo de todos os associados, de ter essa prestação de contas. Mudou o sistema e ficou... Da outra vez mesmo já comentei,
são poucos cotistas. Não é difícil fazer. Ah, mas aí o escritório tem um monte de outras associações. Ok, pode ser R$ 50 que a gente não precisaria pagar. Economizava. Se não ia ter informação, para que a gente pagou, sabe? Nesse molde, né? Mas, claro, né? É só uma insatisfação. Inclusive, pegando o gancho da Jaqueline, que pediu o desligamento, tu mandar um pedido para uma associação, um pedido administrativo, e 2 meses depois tu ter uma resposta, para mim é inadmissível. Eu acredito que tu recebeu um e-mail, a primeira coisa que eu faço no dia é olhar os e-mails. E isso que o valor que eu cobro dos meus clientes são bem mais baratos. Então, eu estou disponível para eles e acredito que a associação deveria estar mais disponível. Não estou dizendo da diretoria, da presidência, mas sim da administração. A gente paga uma administração para ter essas respostas, né? Então, eu acho que aí ficou pendente bastante coisa e ficou a minha insatisfação. Não, realmente, a gente falou, né, parte contábil, como contador, já me pontuei ali na diretoria, né, e agora abro para quem está disposto, para quem está online, que não faz parte da diretoria, né, que eu vou ser voluntária, a gente vai colocar em dia a parte fiscal da associação, a gente não vai colocar a parte contábil em dia, a parte contábil, ela é trabalhosa, né, bem trabalhosa, tem que fazer os lançamentos de débito e crédito, e aí entra, o fisco vai cobrar isso? Não, o fisco não está muito preocupado com isso. Existe aquela questão da ação judicial, né, para te conseguir provar que não temos dinheiro. Só que eu acho que só de tu não apresentar o balanço, os dados, já mostra que não existe. E aí, opa, beleza, eles não têm, então eles não têm dinheiro. Algo do tipo. Já consegue se comprovar mais fácil ainda. E aí, em matéria de multas e tudo mais, a gente já apontou assim, o que seriam as multas mais pesadas, né? Que particularmente acho que não vai ser cobrado, não vai se existir, porque até hoje eu não vi ninguém pagar uma multa de atraso de uma GFIP, é uma declaração que existe da Previdência, você faz uma vez, eu nunca vi ninguém pagar uma multa dessa, embora esteja previsto em lei. Né? Então... São riscos calculados, né, Gustavo? Exato, São riscos calculados. Eu fico à disposição até de todos ali, né? Eu não faço parte da diretoria, sou um voluntário para auxiliar essa parte contábil e que fique bem à disposição de outros associados querer conversar comigo, tirar alguma dúvida também, fiscal, se tem medo disso, tem medo daquilo, que é bem tranquilo, né? A gente já tem outras associações como clientes também contábeis, tá? Doutor, perfeito. Né, deixa eu só pegar a palavra, só para responder em nome da diretoria a essa colocação que eu acho que foi válida, que o Gustavo trouxe, da insatisfação e da própria Jaqueline, que também já havia manifestado antes, da demora no retorno. Veja, estou olhando aqui meu WhatsApp, porque o meu canal de comunicação, o canal de comunicação que a gente tem e faz uso no dia a dia, claro, você tem vários canais de ligação, e-mail, etc. Mas o WhatsApp, principalmente para mim que estou na estrada, é toda hora, né? Fica pingando lá e eu fico vendo. Então, teve uma cobrança no dia 18 de abril, perdão, no dia 4 de maio, que foi enviado um e-mail para todos sobre o caso da solicitação da Jaqueline, no dia 4/4. Possivelmente, esse e-mail, para mim, caiu em spam, eu não vi. Aí, quando eu vi isso daqui, quer dizer, já tinha passado um mês, praticamente, do que ela havia solicitado, e aí veio, inclusive, nominado a mim, poderia, por gentileza, verificar principalmente o presidente Moza, para que possamos finalizar o caso, concedendo com esse posicionamento. Só que, anteriormente, a gente já tinha analisado um caso e já tinha dado uma resposta também. E a gente falou isso daí para o escritório, olha, a resposta continua sendo a mesma, porque mudam-se as pessoas, mas a solicitação de saída é a mesma. Eu fiz o distrato, não vou mais continuar na associação, quero parar de pagar, ou quero sair sem ter que pagar, ou pagar só parcial, etc. E não cabe a mim decidir isso, como presidente, ou ao Everton como um conselheiro, ou a qualquer um outro membro da diretoria, porque está no regimento do estatuto. Então, só que mesmo assim a gente levou para a diretoria, a gente discutiu, aí nem todos respondem, sabe, na mesma hora,
Então, você tem que ficar, a gente fica aí uma semana tentando pegar a resposta de todos. Eu não posso, como presidente, tomar a decisão ou falar pela diretoria, porque a partir do momento que eu assumo toda a responsabilidade, não, a diretoria, o outro levanta lá a mão, como eu tive questionado pela dona Marisa, e aí ela é ciente disso, ela me questionou em vários fatos, tanto que ela não concordou, pediu desligamento, pediu saída do conselho, e saiu e não permanece, né? A Marisa, inclusive, ela foi uma das que nos ajudou a fundar, permanece como nossa associada, ainda bem, mas ela não quis mais continuar como membro da diretoria. Mas eu preciso de uma resposta toda da diretoria, inclusive o respaldo jurídico, para dar um retorno, né? Então, é moroso, às vezes demora, infelizmente, não é assim. Mas a resposta já está dada, é o regimento. A própria Jaqueline sabe disso, ela tem em mãos o regimento e ela assinou, quando ela quis entrar na associação, ela sabia onde ela estava entrando, por quê, quando e como que se daria saída. Né? Então, já está decidido. O fato é se a gente vai conseguir trabalhar isso daí ou não, é o que a gente vai trabalhar agora numa sugestão aqui dentro dessa live, dessa reunião, para levar para a Assembleia no mês de julho. Tá bom? Obrigado. Aí o doutor está com a palavra aí. É exatamente essa sensibilização, né? E de poder fazer esse ajuste, que é o nosso próximo ponto da nossa reunião. Mas antes, só gostaria de fechar um ponto ali com o Gustavo, viu, Gustavo? Realmente nós tivemos uma dificuldade muito grande lá no sistema, na mudança de sistema, e essa mudança de sistema trouxe benefícios enormes. Por exemplo, os boletos bancários das associações eram R$ 2,50, a gente conseguiu reduzir para R$1, né? Isso é muito. Né? Muito. A questão da automação, né, que vai facilitar o trabalho, o boleto é enviado e quando ele é quitado, ele dá baixa automática no sistema para evitar trabalho humano e para evitar o que aconteceu com Jaqueline, por exemplo, que pagou e não foi dado baixa manual no sistema, né, se viu e não deu baixa manual, e aí se vê, hoje nós estamos tentando evitar isso, fazer a automação da cobrança 10 e 5 dias, mas infelizmente nós realmente tivemos um trauma muito grande com o sistema, está corrigido, acabou o assunto. Mas veja, a prestação mensal da Equitá, o fato de não ter uma prestação mensal, nós temos que separar duas coisas. A Equitá presta relatórios para a diretoria, a Equitá não presta relatórios para associados. E a diretoria presta contas para a Assembleia. Nenhuma diretoria de associação presta conta para associado, presta contas para a Assembleia. E a prestação de contas é anual na Assembleia Geral Ordinária. Então, não existe uma associação que eu conheça que mês a mês preste contas para associados. Né? Então, só deixar, pelo menos das 16 que eu cuido, nenhuma faz. Ela presta contas anualmente na AGO. E naquele momento é o momento de prestação de contas. E o fato de não ter relatórios mensais não quer dizer que não houve trabalho. Houve envio de boleto, atendimento a associados, cadastro e descadastramento de associados. Todos aqueles serviços que estão elencados lá no contrato, eles foram prestados normalmente. O controle do e-mail da associação, o controle dos cadastros, todos foram prestados. Só um que não foi prestado, que é o relatório financeiro mensal, mas esse, tranquilo, a partir de agora vai normalizar. Antes de a gente passar para o último tema da reunião, Mozart, é só voltar a palavra para a Jaqueline, que ela está com a mão levantada. Depois a gente vai tocar no assunto da Jaqueline e dos demais, que é o último ponto da nossa reunião. Seria talvez interessante aguardar um pouquinho, talvez, para a gente entrar no assunto geral e ver se, inclusive, ela pode opinar, né? Possivelmente a Jaqueline queira falar da questão da falha de comunicação, mandou e-mail, voltou. Eu acho que isso é algo superado, pedimos desculpas por eventual falha na comunicação, tá? Isso acontece, não é na nossa estrutura ou em qualquer outra, pedimos desculpas se for esse o ponto, mas a gente entra no último ponto da reunião, então, e aí a Jaqueline se manifesta para perceber qual é a sensibilidade que está se tendo aí do assunto. Juliane, tu pode compartilhar a tela, por favor? Posso. A gente, na verdade, vai para a pauta da flexibilização do pagamento de parcelas para o pedido de desligamento por motivo de distrato. Exato.
E aí eu passo a palavra, então, acredito que o Moza já especificou ali a questão da posição da diretoria, né? Só aproveitando também para colocar que essa questão de demora de retorno, enfim, a gente sabe o que isso ocasionou, um transtorno por demorar algum tempo aí para responder a Jaqueline. E conforme consta em estatuto, né, ficou acordado, então, que cada associado, né, que entrasse pagaria o valor da contribuição associativa, que ficou estipulado lá na nossa Assembleia de Inauguração da associação, no valor de R$ 1.440 em 18 parcelas. Né? Então, cada associado que entraria teria que contribuir em até 18 parcelas. Né? Então, ficaria a critério do associado. E a questão do artigo que a gente trata é que o estatuto da associação ele não está especificado para casos de distrato, né, ter alguma espécie de anistia, algum perdão de parcelas, né, então é esse o motivo que nos traz aqui para levar, né, alguma sugestão para ser discutido, então, na nossa Assembleia do final de junho, início de julho. Tá. Antes de dar a palavra para o Moser, só para dizer para vocês que tem uma associação que se criou depois da Bonavita, e que ela, no estatuto, ela pensou isto. Foi a primeira associação que pensou isto, foi a associação do Golden Lagueto, né? E ela criou, já deixando para vocês aqui uma ideia, né? Ela criou uma flexibilização no seguinte sentido. Se o associado quer sair por sair, né? E é um associado que vai no futuro se beneficiar de todos os resultados da associação, não tem benefício algum, paga a contribuição associativa integral, como está no estatuto. Porém, lá naquela associação se criou uma alternativa. Aquele associado que quer sair porque ele não quer mais o empreendimento, porque ele quer fazer ação de distrato, ele quer cair fora. Ele cansou e não aguentou mais e quer cair fora. Neste caso, aquela associação flexibilizou, dizendo que pagaria 50% das parcelas em haver. Agora, me lembra, Juliane, por favor, é 50% das parcelas em haver ou 50% da contribuição associativa? Eu vou verificar, mas eu acredito que seja 50% da contribuição associativa. Eu vou dar uma verificada aqui e já retorno. Tá, por favor. Então, foi uma associação, foi a primeira que pensou esta alternativa, viu, Mozart? As outras todas que a gente trabalhou nunca pensou, e trazemos, então, essa experiência para vocês, que é uma forma de flexibilização para aqueles que, então, que se comprometeram com a entidade foi pensada dentro de uma planilha orçamentária, dentro de um número de associados, né? Dentro de uma lógica, e que, infelizmente, estão saindo por não aguentar mais o empreendimento, não aguentar mais o que está acontecendo, né? Então, fica essa experiência que pode ser um balizador para vocês na Assembleia Geral Ordinária, que será convocada, desenhar uma mudança no Estatuto para flexibilizar dessa maneira. Hoje, o Estatuto não tem isto, e hoje a diretoria não pode, sob pena de improbidade, não pode flexibilizar, tá, Moza? Ok. Então, obrigado pelos esclarecimentos, né? Geral, a gente discutiu sobre isso. Inclusive o Everton, se eu não me engano, trouxe essa sugestão, não foi, Everton, na última reunião, de fazer, quando a gente viu como estava a situação caixa e tudo, né? De fazer esse desconto, pensando aí no caso, se eu não me engano, da Pamela e da Jaqueline, um desconto nas parcelas de haver, que estão em aberto. Você sugeriu... Em caso de distrato. Isso, em caso de distrato, você tinha sugerido, acho que 30%, isso, Everton? 70% à vista ou parcelar, como estava parcelando. Isso. Então, a gente pode pensar nessa compactuação. Olha, então eu estou saindo, então toma aqui X% do que tem a ver, porque até hoje aqui eu tive usufruto da associação, né? Então, eu paguei a associação, a partir de amanhã eu não quero mais ter o usufruto da associação porque eu vendi minha parte. Então, ter um desconto de X%, seja 30% ou 50%,
e os 50% entra para manutenção do caixa do que a pessoa havia sabido que ela estava entrando e que foi contado com ela fazendo parte para que se tenha o equilíbrio das contas, né? Minha sugestão também é essa, eu acho que é justo, eu acho que é factível de que a gente possa levar e que isso daí possa ser aprovado. Lembrando que isso tem que passar por assembleia com deliberação de 2/3 dos associados, né? Então, inclusive, pode ser levantadas 2 opções, na realidade 3 opções, né? Manutenção do estatuto, ou um percentual X ou um percentual Y, e a assembleia que vai deliberar essas questões, tá? Nós não temos, como é uma questão estatutária, ela precisa de 2/3 dos associados para deliberar. Que aí depois a gente tem que mudar o estatuto e registrar esse estatuto também, né? Que é uma despesa também. Que é uma despesa. Despesa. Dar uma economia gera uma despesa, né? É isso aí. Aí, Mas... Jaqueline, eu acho que está com a palavra aí, eu acho que franqueado, mais do que justo a Jaqueline poder falar também, porque eu tinha tomado, até te peço perdão, tá, Jaqueline? Só para a gente avançar no assunto que trata do que acho que você tem interesse. Então, vamos partir para o lado do e-mail primeiro. Eu mandei o primeiro e-mail em outubro ou novembro, que se eu não me engano. Foi dada essa resposta do estatuto. Isso. O que faltou? O que faltou? Uma orientação, entendeu? Uma orientação. Então, eu fui procurar a orientação de fora, de uma amiga que é advogada, ela me orientou. Você assumiu uma procuração, então você tem que revogar essa procuração. A associação não me orientou isso, minha advogada... Você tem que revogar essa procuração, você tenta fazer um acordo com eles, faz um requerimento, foi o que eu fiz. Então, esse e-mail que eu mandei agora em abril foi justamente com essa revogação e esse requerimento. O meu requerimento, o que eu visualizei? A associação, sei que tem poucos membros, sei que depois que eu entrei, entrou mais membros. Então, eu pedi que eu pagasse 12 parcelas e 6 fosse cancelada. Isso estava no meu requerimento. Então, quer dizer, foi mais do que 50%, porque eu resolvi fazer o distrato, eu entrei na associação em julho. Em agosto, eu vendo as coisas todas aconteceram, eu falei assim, não quero mais isso. Eu faço parte do Lagueto. Tinha 2 empreendimentos. E eu optei por um que eu vi que tinha menos problemas, entendeu? Porque o Bona, ele está com muito problema. Eu não comprei um problema. Eu comprei um empreendimento. Se ele estava me dando problema, eu precisava fazer o distrato. Então, em agosto, eu entrei com o distrato. Eu não entrei em contato com a associação pedindo cancelamento, pagando tudo. Em outubro, novembro, que eu entrei em contato com a associação. E eu fiz um acordo, quer dizer, de pagar 12 parcelas para que não prejudicasse a associação e eu também não me sentisse prejudicada. Foi negado. Só que eu foi cobrado o financeiro, queria saber se realmente teria como me dar esse benefício, entendeu? E isso faltou diálogo, faltou ligar para mim, entrar em contato para saber os passos que eu tinha que fazer. É isso que eu estava questionando, entendeu? Tipo, mostrou ali 6 mil e poucos que estão devendo, né? Quer dizer, pessoas que estão se beneficiando da associação. Eu estou me sentindo obrigada de participar de uma associação que eu não tenho mais empreendimento, que é uma outra cláusula, porque no estatuto diz que para você ser associado, você tem que ter cota. Eu não tenho mais cota, eu estou desfazendo dessa cota. Então, se eu não tenho mais cota, eu estou fazendo parte da associação, eu não saí do grupo, estou aqui presente, coisas que outras pessoas deviam estar presentes, porque estão com empreendimento e não estão. Eu estou aqui presente e eu sei que não vai ser julgado isso hoje, vai ter que ser levado para a Assembleia, mas só está sendo beneficiado quem está na associação, quem de repente está devendo, esses processos, esses 2 processos que entrou, eu não entro nisso. Mas eu não quero ser prejudicada, também não quero prejudicar a associação.
eu não percebi em nenhum momento que olharam o meu lado também. Só percebi que olharam só a associação. Mas será que olharam todo mundo da associação? Porque eu acredito que se é uma associação, é olhar o todo. Eu não quero que olhe o meu caso individual. Eu quero que olhe todo mundo que está fazendo distrato. Se não precisa ser assim, eu fiz um acordo, assumi um acordo. Pô, mas não tem caixa. Você assumiu, você vai precisar manter o seu acordo, porque não tem caixa para fazer isso. Pô, entrou mais membro, tem caixa para fazer isso. Você pode, a gente pode te dar esse benefício, pode te dar o requerimento que você está pedindo. É olhar caso a caso. É isso que eu estou pedindo. Tá. Não, perfeito, Jaqueline, só para te dizer que a partir do teu caso, da Pamela, é que a diretoria se sensibilizou em flexibilizar a norma, tá? E não dá, e até te respondendo objetivamente, não dá para pensar caso a caso em uma situação que é estatutária, né? Que existe um engessamento estatutário. Então, não tem como pensar caso a caso, porque a diretoria não tem autonomia para isso. Se a diretoria tivesse autonomia para isto, ela poderia pensar caso a caso. E com base no teu caso e da Pamela, é que está sendo trazido para essa reunião um pensar alternativo para poder levar para a Assembleia e mudar o estatuto. Tá? E que pena, né? A gente ressente muito a tua insatisfação com o empreendimento, né? Essa associação ela visa melhorar a administração. E olha que interessante que você falou. Você optou pelo empreendimento que está dando menos problemas. E o Golden está dando problemas também. Nós temos discussões seríssimas do Golden para lidar, né? Mas você optou pelo que está dando menos problemas. Isso é muito triste. Os dois têm problemas. Em multipropriedade no Brasil, e eu que sou um advogado que trabalho com multipropriedade, desde 1994 eu lido com multipropriedade, é muito triste, né? Ver que todos os empreendimentos têm problema de administração e a associação vai fazer o máximo possível para tornar esse empreendimento o melhor possível. Tá? Moser, com a palavra. É isso aí. Agradecer novamente e falar, Jaqueline, que, de novo, né? Para você ver como que existe a sensibilidade em ver a sua situação. Na primeira foi negada, você lembrou muito bem, que foi o e-mail, que foi justamente a letra. A gente caiu na discussão da diretoria, não cabe a mim falar quem apoiou, quem não apoiava, cada um tinha uma opinião, mas não é a minha opinião, não sou nem juiz, nem estudei para ser juiz, nem advogado, mas a gente tem uma assessoria por trás que a gente tem que ouvir. Então, quando todo mundo dava opinião e ia decidir, aí a assessoria falava, olha, vocês estão tomando esse caminho, mas vocês vão ser cobrados pela letra aqui, pelo papel em que vocês escolheram. Então, aí a gente realmente ficou engessado. Mas daí, dada a sua própria insistência, eu acho muito plausível, inclusive, você poder participar, estar participando e exigir o seu direito, e tanto um dever seu ainda como associada, e como um direito seu, e você está aqui com a gente, né? Muito obrigado. E, de novo, a gente pensou com muito carinho, tanto que a minha sugestão é de 50% do que tem a pagar. Essa é a minha sugestão. O Everton deu a sugestão de 30%. Se alguém der alguma outra sugestão, a gente pode conduzir para a Assembleia na próxima reunião, né? Ô, Juliane, a pesquisa que tu estava fazendo, pode dizer para nós como é que é lá? Sim, é 50% das parcelas vincendas. Então está dentro da linha do que o Moser tinha falado, ou seja, 50% do que está a vencer. Viu, Moser? Lá na Golden Lagueto, então, é 50% das contribuições a vencer. E aí, nesse ponto, né, até faço aqui não uma defesa, mas uma ponderação, né, que isso seja retroativo, né, para a Jaqueline e para a Pamela, né, porque a Jaqueline ela pediu há 2 meses atrás, né, e ela pagou 2 para poder estar aqui. Então, minha sugestão é que esse cálculo para a Jaqueline seja retroativo ao mês que ela pediu, né? Eu concordo.
Acho que a gente pode levar, inclusive, a apresentar isso, tá, Jaqueline? Para que você tenha a sua insatisfação diminuída, tá ok? E também, e você observa, do que você nos propôs, a nossa proposta eu acredito que é melhor, entendeu? Sim. Tá ótimo. Prezados, então, só para a gente concluir, a gente levaria para a Assembleia um item específico de pauta, tá? Que é a deliberação de mudanças do Estatuto, flexibilizando a saída para o caso de distratos, a saída em 30% ou 50% a ser votado. Na realidade, não ter flexibilização nenhuma, porque os associados têm essa prerrogativa de não mudar o estatuto, mas eu penso que terão a sensibilidade de mudar. Não estou defendendo bandeiras, mas eu acredito que será flexibilizado. Pelo menos a diretoria vai levar essa bandeira aí de tentar flexibilizar para aqueles que são de extrato, e aí se levará duas alternativas: 30% dos valores vincentos ou 50% dos valores vincentos. É isso, presidente? Isso, exato. Então, tá. E no caso da Jaqueline e da Pâmela, retroagir a data do pedido delas, né? Há 2 meses atrás, né? Ok? Perfeito. Ainda temos um assunto, tá, doutor? Qual é? Para finalização. Não é isso, Juliane? Sim, é a questão das mídias sociais, né? Perfeito. Perfeito. Na realidade, Moser, nesse último assunto, eu incluo uma pendência nossa, né? Que inclusive a Associação do Gramado Termas já está tomando decisão de fazer. Nós montamos aquela federação das associações, né? Que no final aquilo não evoluiu, que é a questão da LGPD, né? De quebrar a LGPD no empreendimento para ter acesso a todos os associados. A Gramado Termas já está indo para esse caminho, né? Independente, né? Nós estamos trabalhando isso possivelmente também na Golden Lagueto. Nós estamos trabalhando isso lá na Ondas da Praia, em Fortaleza. Penso que... Não, na Caldas Novas, em Goiás. Né? Ondas da Praia foi uma associação que nos procurou agora para nós assessorarmos também, apresentarmos uma proposta. E aí, dentro dessa questão do marketing, de conseguir novos associados, eu penso que possa ser inserido também a questão da ação da LGPD, né? Ok. Eu acredito, inclusive, talvez não formar toda a federação, mas com quem quiser entrar e fazer uma... Ainda assim leva o nome de federação, se a gente puder, pelo menos nos resorts ou nos hotéis irmãos, que são os feitos pela GP, a gente entrar com essa ação em conjunto. Eu até penso que não, tá? Porque o que acontece? Como a LGPD, a ação visa tratar de acesso aos condôminos, aos coproprietários, okay. não faz sentido uma ação ter acesso aos condôminos da outra, né? Exato. Então, ela vai ser lidada individual de qualquer maneira. O que se pretendeu lá na federação é a contratação de um parecer por um especialista internacional em GPDR e LGPD, né? Então, a federação iria se unir para contratar um parecer de um bambambam, né? E esse parecer ser usado nas ações individuais. Isso aí. Tá Mas nós temos condições de fazer a ação independente desse parecer do bambambam ou não, né? Temos condições de qualquer maneira. Bom, e em relação às mídias, gente, surgiu esse fato porque alguém... foi a Juliane que trouxe que uma futura, né, quiçá futura associada, procurou lá e tal, e procurou no Google, e o Google deu uma direção, e ela ligou para o escritório, e quer dizer, a gente está escondido. E aí eu dei essa sugestão da gente criar canais de comunicação nas mídias sociais, que são Instagram, Facebook e Twitter, por exemplo, né? Onde a gente possa aparecer, onde nós possamos nos apresentar, qual é o nosso objetivo, quem somos, quantos somos, e nos disponibilizar quanto à associação a representar cada multiproprietário dentro dos nossos objetivos, que eu acho que a vinculação, quanto mais forte nós formos em sentido de número de pessoas,
mais respeitado nós poderemos ser pela GP, sentar na mesa com eles. Hoje eu sou conselheiro consultivo, fiscal e consultivo, eleito pela Assembleia. E eu fui eleito agora presidente desse conselho. Então, a gente tem um canal de comunicação muito bacana com o administrador, mas o administrador é um representante, ele é um contratado também da administradora. Ele não é o administrador, ele não tem a voz total sobre tudo. Existe pessoal do marketing, da comunicação, da engenharia. Nós tivemos uma reunião há pouco com o pessoal de engenharia, de compras e do financeiro para deliberar sobre o assunto, para ouvir deles, na verdade, sobre o assunto da mudança de regras de energia. O Buona vai sair da energia convencional aí, eu não sei o nome da fornecedora aí, da região. Aqui é EDP, aí eu não sei qual é o nome. A RGE. RGE, nós vamos sair da RGE para o mercado pago, e isso daí vai gerar uma economia fantástica para a gente, sabe? E o investimento é pequeno, que era das minhas maiores preocupações, qual é o investimento. Quando eles falaram o valor do investimento, eu falei, você está louco. Já era para ter até feito, né? Nem para estar perguntando, porque a economia vai ser muito grande. Mas aí a gente analisou os riscos, a gente viu o estudo e como conselho a gente cobrou. Então eles nos ouvem como conselho, mas eu quero que eles nos ouçam também quanto associação. Eles têm de passar a nos reconhecer. E quanto mais pessoas, melhor. Então eu vejo que os canais de mídia, que é o Facebook, o Instagram e o Twitter, por exemplo, vão ser esses canais que podem nos fortalecer, angariar mais pessoas para a gente poder se fazer representar. E aí a gente vai ter que ter um prestador de serviço para bolar, para fazer estudo, para pegar essas reuniões nossas, para lançar comunicação, para vir, para conversar, para entrevistar para lançar. Tem alguém que tem que ter um cuidado diário com isso daí, né? Então envolve um investimento e uma manutenção desse investimento. Moza, a Buona não tem site ainda, né? Não, nós não temos. Só temos e-mail e os canais de comunicação aí de telefone do escritório. Tá, eu vou compartilhar com vocês, não sei se vocês estão vendo já, não? Não, ainda não apareceu nada. Bem lembrado, eu falei de vários canais, não falei do site, né? O site é fundamental. Deixa eu só ver... deu um erro aqui. Deixa eu só... peraí. Compartilhar. Vamos ver se vocês veem agora. Agora acho que foi, né? Sim. Uhum. A Associação Gramado Termas, que começou com 25 associados e hoje está com 300 associados, né? 280, 300 associados, ela tem um site, Associação de Adquirentes do Gramado Termas. Inclusive tem uma foto lá muito bonita que foi batida do meu drone, né? Eu tenho algumas fotos de drone também do Buona, mas dá para tirar uma nova porque a obra já avançou, né? Lá estou eu, lá embaixo, lá com o meu carrinho. E é uma página bonita, né? Do quem somos, né? Aqui viemos, as pautas principais da associação, né? E um perfil aqui, um ambiente de associação, que tem a ficha de associação para fazer download, perguntas frequentes, qual o benefício de me associar, o que eu preciso, né? Qual o valor, né? O que é utilizado, então, perguntas frequentes. É uma página que, na minha opinião, tem CNPJ? Tem CNPJ. E aí tem também a publicação do Estatuto da Associação, da ata de fundação, da ficha de associação, e também ela colocou o termo de cessão, porque todo mundo, como é que eu faço a cessão da minha cota para o meu primo, para o meu parente? Então a associação colocou o termo de cessão, padrão do empreendimento, no próprio site, para que o associado possa fazer o download direto do site e utilizar o ambiente do site, um ambiente aqui de contato, né, com nome, e-mail e tal, né? Pode ter um WhatsApp, pode ser isso, aquilo, mas só para demonstrar para vocês que a Associação Gramado Termas tem um site próprio e penso eu que vocês possam investir num site, minimamente, né, para um site da associação de vocês, né? Bacana. Essa daí é a ideia. Acho que minimamente um site
Uma continha de Instagram também, linkada a ele também, interessante. E eu acho que o custo disso eu não entendo como sendo... Hoje é muito tranquilo, né? O Everton levantou a mão lá? Tá mudo, Everton, seu microfone. Everton, tá mudo o seu microfone. Desculpa. A respeito do custo aí, esse site aí não ia onerar em... Nosso caixa consegue absorver isso aí? Tranquilo? Olha, eu estou fazendo uma reestilização completa do meu site, um site feito sob medida, não é um site com template. Aquele site da associação é um site com template, tá? É um site simples. Eu estou fazendo uma remodelação completa do site do meu escritório, feito sob medida para nós, com várias áreas e tal, e custou 6 mil. Um site com template deve custar 1.800. Isso se não tiver um associado... Tranquilo. Desculpa, atravessar o Wix é de graça. Consegue fazer de graça. Não, isso se não tiver um associado, né, voluntário, que faça pelo Wix de graça, né? Inclusive, viu, Gustavo, nós temos um domínio da associação, né? Da Associação Bona, se não me engano. Quando tu vai vincular o domínio, tu acaba pagando um pouquinho, mas não é tipo 400, 500 por ano. Não, desculpe, é 40 por ano. Não, acho que é 40 por mês ali. Não, o domínio é 40 por ano, mas no site do Wix, para te colocar o domínio, fica tipo 30, até menos, 25 por mês. Não, deixa eu te contar como é que a gente faz. A gente faz o direcionamento. A gente não faz o vínculo. Então, a pessoa digita www.associaçãobona.com.br ou Bona... Não, é Bona... O de vocês é bonavita.org.br. A pessoa digita www.bonavita.org.br e é direcionada para o site Wix, entendeu? Então, não tem custo nenhum. Exato. Eu não me lembro se o Daniel militava nessa área, que é nosso vice, né? Eu não me recordo. Ele é saxofonista músico, não sei se também sim. Até a gente pode lançar lá na associação, né? Uma pergunta se alguém milita na área aí. Não tendo, aí a gente procura alguém que faça esse serviço. Não, e temos até um site referência, né? Para poder saber como é que pode ser feito, né? Olha, alguém tem... né? Sim, eu acho importante. É isso daí. Esteticamente está bem montado, está claro, está legal. Não precisa de muita coisa de recurso. É para a pessoa ver que existe, se sentir amparada e fazer o contato com a gente. Aliás, fazer o contato e se sentir amparada. Pô, que legal. Tem gente aqui com o mesmo objetivo que o meu. Antes de dar a palavra para o Everton, só para ratificar aí a posição do Gustavo, o site da Associação Gramado Termas é o Wix, ó, Gustavo. É o Wix, ó. Isso, tem escrito lá em cima, isso é gratuito. E aí, então, o que acontece? Mas olha só como é que entrou-se nele, ó. .associaçãogtr.com.br, ó. E aí foi pro subdomínio wix.wix, ó. Ótimo. Perfeito. Então, o site da Associação Gramado Termas, que é bonito, é legal, é o Wix, é gratuito. Alguém da associação tomou a bandeira e fez o site gratuitamente. E outra, dá para te pegar os próprios sites da Termas ali e falar quem fez, pedir para fazer a duplicidade, duplicar ele. Tu duplica ele, e aí quem faz um login lá do Moza lá, tu vai ter todo o site do Termas duplicado e só altera as informações ali, entendeu? Não é um trabalho muito difícil, pela verdade. Tá. O Mousa tem o contato do presidente do Termas, tá, Mousa? Naquele grupo das federações, tá? Que é o Guilherme Corsetti, né? Uhum. Se tu quiser fazer um contatinho com ele e pedir permissão, eu acho que ele não vai permissão dizer, para copiar o template do Gramado Termas. Certo, mas vai ter que ter alguém para fazer isso. Sim, tem alguém para fazer, né? Tem que ter alguém. Bota na diretoria, na associação, sempre... Isso, na associação a gente lança isso daí.
O doutor Rafael, aquele outro dia, falou que tinha um pessoal que atendia o escritório ali, se nós não conseguirmos nenhum associado, pode pegar esse pessoal aí que já trabalha para ele, que já confia no serviço deles, né? Sim, o escritório que trabalha para nós é o escritório Publicidade Popular, estou aqui fazendo jabá já para eles, né? E é esse escritório que vai fazer a remodelação completa do meu site do escritório, e que ele vai cobrar um valor bem acessível, porque realmente é template, é algo simples. Eu tenho certeza que vai cobrar bem acessível. Tenho certeza. Podia já até verificar também, eu vou fazer o contato com essa pessoa, né, do presidente lá, da Parque, Da né? Terma. Não, Parque não, do Termas, perdão. E aí o doutor, se puder pedir para a Juliane, pedir para alguém já dar uma olhada também, para a gente já evoluir nisso daí. Acho que é significativo, concordam, que é um canal, todo mundo é digital hoje, então a pessoa tem que achar a gente, né? Tá. Juliane me lembra amanhã, eu faço contato com eles. Ok. Obrigado. Bom, eu acho que esses eram os isso, assuntos da pauta. Isso não é nem matéria de assembleia, viu, Mozart? Isso a diretoria pode tocar, não tem nada a ver com a assembleia, né? Sim. Ok. Não, estou falando justamente para a gente dar um gás nisso daí já a partir de amanhã mesmo. Tá bom? Tranquilo. E aí, alguém mais tem algum questionamento, alguma outra colocação para a gente fazer o encerramento da reunião? Eu acho que antes de encerrar, a gente tinha que marcar essa Assembleia Deliberativa da mudança do Estatuto, né? Não seria agora o momento de marcar? Ou tem a prestação de conta em julho, né? Julho. Eu penso que pode ser junto com a Assembleia Geral Ordinária. Fazer duas assembleias, uma junho e a outra julho, eu acho que é contraproducente. Minha sugestão é fazer tudo na GO. Também, perfeito. Também. Isso aí. A minha sugestão, né? Claro, nós somos pró-assessoria. Não, fazer uma. Você vê, a gente estava um clamor generalizado por uma reunião, estamos na reunião, a gente tem meia dúzia participando. Então, temos que fazer um negócio bem feito, né, com sucesso, para motivar todo mundo, né? Acho que é interessante. Ok? Mas aí a gente discute, vê a data, a gente reúne em diretoria, vê uma data e lança, né, para todos, tá bom? Alguma outra sugestão, alguma palavra a mais de alguns participantes? Não? Doutor, então, está com a palavra aí, por favor. Antes eu agradeço aí o Maurício, a presença do Maurício, né, pelo escritório, a presença do doutor Rafael, a presença da Juliane, que novamente vocês nos assessoram, criam um ambiente aí com segurança e amigável para a gente estar discutindo, né? Obrigado. Tranquilo, obrigado pela participação de todos e vamos então nos grupos postar esse vídeo e vamos também organizar a nossa Assembleia Geral Ordinária na sequência e desejo então uma boa noite a todos. Vou parar a gravação. Boa noite. Obrigado. Abraço a todos.